Fala, galerinha, tudo bem? É uma alegria muito grande estar falando com vocês novamente. Nesses tempos aí que a gente está tendo que colocar os nossos sonhos, os nossos anseios um pouco de lado e se preocupar muito mais com a saúde, vamos lembrar sempre do nosso Deus, aquele que nunca nos abandonou e com certeza nunca vai nos abandonar. Ele vai estar conosco e vai nos fortalecer ainda mais para que quando nós sairmos dessa pandemia, possamos voltar mais fortes ainda para os nossos afazeres. É uma alegria e ao mesmo tempo uma tristeza, né? De não estarmos aí no nosso ambiente escolar, aquele ambiente que nos faz assim, digamos assim, mais família, né? Nós passamos aí boa parte da nossa vida dentro de um local onde a gente compartilha sonhos, alegrias, tristezas, enfim. Vamos aguardar aí que, se Deus quiser, logo, logo, possamos estar de volta na nossa, na nossa segunda casa, que é justamente o nosso Sikdamas. Bem, antes de a gente iniciar, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês de esperança, uma mensagem de esperança, para que nunca nos esqueçamos que o nosso Deus está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando forças, nos ajudando, nos apoiando. Ele que sempre, em vários momentos, ele vem confirmar isso dentro da sua palavra. Confia em Deus, ele nunca vai nos abandonar. Existe uma música chamada Pegadas na Areia, que ela vai justamente nos dizer isso. Dizer que nos momentos mais difíceis, Deus nos colocou nos braços. O refrão é mais ou menos assim. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, e nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E ali ele falou: Não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: Os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. E ali ele falou: Não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: Os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Então, gente, fazendo uma coisa que normalmente eu não faço, né? É um lado meu que vocês ainda não conhecem, mas vamos confiar em Deus. Vamos confiar nesse Deus que é Pai, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que sempre esteve ao nosso lado e sempre vai estar ao nosso lado. Como a própria música diz, como a própria palavra nos diz, Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. E com certeza, nesse momento, com certeza mais difícil da nossa era, Ele está aí do nosso lado, dizendo: eu estou contigo, hoje e sempre. Bem, foi nos orientado que nessas primeiras aulas nós fizéssemos uma retrospectiva. Nós voltássemos aí a aulas anteriores para que a gente possa realmente dar continuidade aí
de uma forma um pouco diferente aos nossos estudos. Então, fazendo aí uma volta ao início de nossas aulas, nós começamos o nosso ano letivo falando justamente sobre a cinemática. Vimos aí algumas definições que seriam utilizadas dentro dessa área da física, como móvel, ponto material, referencial, trajetória, e começamos aí a falar dos tipos de movimento. Quais são os movimentos aí que nós encontramos em nosso dia a dia. Falamos do movimento uniforme, falamos do movimento variado e terminamos aí, digamos assim, as nossas aulas iniciando o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Mas o que é o movimento uniformemente variado? Vamos pegar e vamos dar uma relembrada aí para nós darmos aí prosseguimento às nossas aulas. Tá bom? O movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade muda de maneira constante. Ele vai ser justamente ainda integrante dessa área da física denominada de cinemática, né? E como principal característica nesse movimento, nós temos aí a presença da aceleração. Tá? E o que vem ser essa aceleração, galerinha? Nada mais é do que a taxa de variação de velocidade. É o quanto a velocidade muda a cada intervalo de tempo. Em nossas aulas, nós vimos aí que essa aceleração, então, vai ser representada por esse azinho minúsculo. ΔV vai ser a nossa variação de velocidade, que nada mais é do que a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT, nossa variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Bem, nesse movimento uniformemente variado, nós temos aí algumas características que nós chamamos aí de fundamentais. Então nós temos aí as 3 características fundamentais, né, que nós já discutimos aí em nossas aulas, tá? Ou seja, sua velocidade sempre vai mudar no decorrer do tempo, aceleração sempre constante, e o espaço tanto pode aumentar como pode diminuir, de acordo justamente com a nossa velocidade. Então, se a velocidade aumenta, esse espaço vai aumentar, se a velocidade diminui, esse espaço vai diminuir, beleza? Bem, quais são as equações que nós utilizaremos? Primeira delas, função horária das posições. A função horária das posições, né? Então, nós teremos aí justamente, ó, que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Para dar uma relembrada, gente, nós vimos aí algumas, digamos assim, formas criativas que alguns alunos encontram, né, para lembrar das equações, e essa daí é a famosa equação do sorvetão. Uma outra forma que a gente tem para lembrar ela, sentado no sofá vendo televisão até a meia-noite, tá? Seria aí uma outra dica aí para a gente lembrar dessa equaçãozinha que é tão utilizada aí, tão explorada nas provas aí do Enem, beleza? Segunda equaçãozinha, função horária da velocidade. Essa equação, gente, nada mais é do que uma forma diferente de escrever a equação fundamental da aceleração, beleza? Então, nós vimos aí em sala de aula como nós fazermos aí, daquela equação chegarmos à função horária da velocidade, tá? Então, dentro de uma questão, tanto a gente pode utilizar uma como outra. Qual é a dica? Bem, sempre que pedir para calcularmos a velocidade, função horária da velocidade, calcular a aceleração, aí é aí que a gente vai usar a aceleração média, beleza? Como é que a gente vai lembrar dessa equaçãozinha? Vi você à toa. Alguns outros alunos inventam outras equações, outras expressõezinhas para decorar. O importante é você lembrar, gente, tá bom? Lembrar dessa equaçãozinha e principalmente saber utilizar aí dentro das mais variadas questões. A terceira equação, equação de Torricelli, é a também chamada equação independente do tempo, porque das 3 é a única que não precisaremos do tempo para determinarmos aí algumas grandezas, tá? Então, a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de posição ou distância, não é isso? Bem, para decorá-la, para lembrar, vovô comprou 2 asas delta, ou outras formas, de acordo com o que você achar aí realmente mais adequado, beleza? Bem, em relação aos gráficos, gente, nós temos 3 gráficos aí
para trabalharmos dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. O primeiro deles, aceleração em função do tempo. Então, percebam que sempre nós iremos aí falar de dois movimentos. No caso aqui, ó, o movimento acelerado e o movimento retardado. Qual é a diferença, galerinha? Acelerado, ó, eixo do X está aqui, que vai ser o nosso eixo do tempo. Veja que a aceleração está acima do eixo dos tempos. Então, a aceleração positiva. Aceleração positiva, aumento de velocidade. Aqui, ó, abaixo do eixo do tempo, abaixo do eixo do X, aceleração negativa, redução de velocidade, beleza? Segundo gráfico, velocidade em função do tempo. Então, aqui da mesma forma, ó, redução de velocidade. A partir daqui de baixo, ó, aumento de velocidade. Cuidado, galera. Então, aqui, ó, velocidade estava lá, um valorzinho acima, foi reduzindo até parar. Ó. Chegou a partir desse ponto, ó, começa um aumento de velocidade, tá bom? Então, a aceleração agora se torna positiva, aceleração, ó, aumento de velocidade. Beleza? Então, movimento retardado, movimento acelerado. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Lembrando aí dos movimentos progressivos e retrógrados, gente, eu dei como exemplo em nossas aulas, ó, a nossa viagem daqui para João Pessoa. Quando a gente sai daqui para João Pessoa, em nossa BR-230, a BR-230, ela tem o seu marco inicial lá na cidade de Cabedelo. Lá em Cabedelo é o quilômetro zero. Onde é que termina a nossa BR-230? Lá no estado do Amazonas, tá? Então, o que é que acontece? Se a gente sai de Cabedelo em direção a Campina Grande, o que acontece? A gente vai, ó, aumentando a posição à medida que o nosso tempo vai aumentando. Então, ó, saiu do quilômetro zero e à medida que a gente se aproxima de Campina, nossa numeração vai aumentando. É um movimento progressivo, tá? Se a gente sai de Campina para Cabedelo, então, ó, começamos em uma numeração alta, Campina Grande está localizada a mais ou menos o quilômetro 145, então saímos do quilômetro 145. À medida que a gente for se aproximando de Cabedelo, essa numeração vai reduzindo, então no caso aqui, ó, veja que a gente vai voltando à numeração, então movimento retrógrado, beleza? Movimento retrógrado, tá? Terceiro gráfico, posição em função do tempo, tá? Então, da mesma forma, temos aí, ó, uma aceleraçãozinha maior do que zero, positivo, uma aceleraçãozinha menor do que zero. Qual é a dica aqui desse gráfico, gente? Não esqueçam, gráfico da posição em função do tempo, do movimento uniformemente variado, sempre nós teremos realmente, ó, curvas, jamais retas. Então, apareceu uma retazinha, ó, do gráfico da posição em função do tempo, então, ó, volta a ser o movimento uniforme, tá bom? Então, movimento uniformemente variado, sempre nós teremos aí a inclinaçãozinha aí, teremos curvas em relação justamente ao nosso gráfico. Então, sempre vai ser uma curvazinha, tá bom? Não esqueçam. Quais são algumas propiedadezinhas? Vamos dar uma relembrada rápida, tá? Então, ó, o da aceleração, que é o gráfico que realmente nós menos observamos aí aparecer dentro das questões, principalmente aí as nossas questões Enem. O que é que nós teremos aí como característica fundamental? Bem, veja, temos a aceleração, temos o tempo, então está faltando o quê? A variação de velocidade e distância. Bem, qual é o problema desse gráfico, gente? Esse é o único gráfico que ele não é conclusivo. Então, a gente não tem como estabelecer aí outros valores, tá bom? Se nós não tivermos aí um outro valorzinho fornecido além do gráfico. Então, esse gráfico, ele não tem como trabalharmos com ele, somente com ele. Então, qual é a única coisa que a gente pode obter com esse gráfico? A variação de velocidade. Já a distância para nós obtermos aí, então, tem como obter? Tem. Só que daria realmente um grande trabalho, tá bom? Tem que montar um sistemazinho. Então, ele é um gráfico realmente que a gente não consegue observar bem nas questões. Então, ó, calculou a área, estaremos calculando não a velocidade, e sim a variação de velocidade, beleza? Segundo gráfico, velocidade em função do tempo. Então, ó, o que é que nós teremos aí? Ó? Então, nós falamos aí em nossas aulas que essa inclinação aqui, ó, da retazinha tangente, nada mais é do que a aceleração. Então, quanto maior a inclinação da reta, maior vai ser a nossa aceleração. Então, ó, veja que é fácil observar
que essa tangente do ângulozinho aqui, ó, é a relação da variação de velocidade sobre a variação de tempo. E quem é isso, galera? A nossa aceleração, tá? E aqui a gente vem algumas questõezinhas aqui só para a gente dar uma praticada nisso, tá bom? Primeira questão, um carrinho partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule sua aceleração média. Então, quais são os dados que a gente tem, povo? Então, nós temos aí, ó, 0, né, porque ele partiu do repouso, tempo 5 segundos, velocidade 20 metros por segundo. Bem, se eu quero calcular a aceleração, então quem eu vou jogar? Função horária da velocidade. Então, substituindo na função, gente, velocidade final 20, inicial 0, tempo 5 segundos, resolvendo aqui a nossa funçãozinha, então nós temos aí, ó, que a aceleraçãozinha 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nossa equaçãozinha, né? Então, vai nos fornecer a aceleração. Lembrando que a gente poderia também utilizar a equaçãozinha da aceleração média, tá certo, gente? Então, ó, lembrem-se que é a mesma equação, ok? Questãozinha 2. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado. Segundo a equação horária, S igual a menos 2 mais 4t ao quadrado. Aí ele pede para que nós coloquemos aí verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações. Velocidade inicial do corpo é de menos 2 metros por segundo. A aceleração do corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante t igual a 2, o corpo estará na posição S igual a 20 metros. Gente, essa equação, o que é que a gente vai fazer com ela? A gente vai pegar e vai comparar com a equação original. Então, esse tipo de questão, a gente chama ela de questão comparativa, porque a gente vai comparar a equação fornecida com a equaçãozinha original. Então, a partir dessa função aí fornecida na questão, ó, eu vou comparar ela com a função original, que é o nosso função horária da posição. E eu vou observar, ó, quem está no lugar do quem, e vou dizer realmente se os itens lá são verdadeiros ou falsos, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Velocidade inicial do corpo, menos 2 metros por segundo. Então, ó, verdadeiro, não é isso? Então, ó, verdadeiro, velocidade inicial, ó, menos 2 metros por segundo. Segundo, ó, falso, aceleração. Por quê? Ó? Veja, a aceleração na função original é dividido por 2. Então, no caso aqui, ó, lembrem-se que esse valorzinho aqui, ele foi dividido por 2. Então, a nossa aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado, tá? Posição final, aí é só pegar o valorzinho de tempo que foi dado na questão e substituir na funçãozinha lá da questão, gente. Então, ó, como o tempo fornecido foi de 2, ó, resolvendo aqui a equaçãozinha, nós teremos aí a posição final como 12 metros e não 20 metros aí, como afirma na letra C. Beleza? E a última questão é apenas uma análise desse gráfico aqui, ó. Então, nós temos aí, ó, no gráfico representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se, então, afirmar que o modo da velocidade do corpo aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos, diminui no intervalo de 20 a 40 segundos, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo, é constante e diferente de zero no intervalo de 10 a 20 segundos. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer, gente? É lembrar realmente das características do gráfico. Foi que eu disse a vocês, galera, que no gráfico da posição em função do tempo do movimento uniformemente variado, sempre eles são curvas, tá? Então, no caso aqui, ó, como nós temos retas, então aqui trata-se do gráfico do movimento uniforme, de características do movimento uniforme. Então, se é assim, gente, então a velocidade não está aumentando nem está diminuindo, ela é constante. Então, nós temos uma velocidade constante aqui de 0 a 10 segundos, temos uma velocidade constante de 20 a 40 segundos, tá ok? Tem o mesmo valor em todos os intervalos de tempo. Como é que eu sei se essas velocidades são iguais? Pela inclinação da reta. Então, lá no nosso início do ano letivo, nós vimos que no movimento uniforme, a inclinação da reta tangente, nós tínhamos a velocidade. Tá? Veja que são características semelhantes. No gráfico daqui, ó, do movimento uniformemente variado, do gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação da reta, nós temos a aceleração. No gráfico da distância, nós temos a
velocidade, tá ok? E aqui, observando aqui esses dois triângulos fornecidos, é fácil perceber, ó, nós temos inclinações diferentes. Então, se temos inclinações diferentes, nós temos velocidades diferentes, tá bom? E na letra D, é constante diferente de zero no intervalo de 10 a 20 segundos. Verdadeiro ou falso? Falso também, gente, porque veja que de 10 a 20, ó, a posição permaneceu constante. Se a posição permaneceu constante, significa dizer o quê? Que o corpo estava parado. Então, todas as alternativas são falsas, ok? Então, galera, aí foi uma aulazinha bem rápida para a gente dar uma relembrada, para podermos aí dar continuidade aí aos nossos estudos. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.